Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, para todos sempre. Nesta manhã abençoada, nós entramos na tua presença, Senhor, em agradecimento por mais uma noite de sono. Para te agradecer por este novo dia, por este novo amanhecer, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Gratidão ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos concedeu deitar, dormir e acordar. Estamos com vida, estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, pedindo a proteção divina sobre nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor, Ele seja o nosso condutor, que Ele guie os nossos passos durante esse dia. Tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer seja consagrado ao Senhor. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário, amados, está no livro de Isaías, capítulo 30, e os versículos estão do 19 ao 26, que fala assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorará mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor, que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas escultura de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, tu as lançarás fora como um trapo imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, como que sementes a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois, os jumentinhos que levaram a terra, comerão grão puro que for amontoado com a pá e peneirado com a peneira. E em todo monte alto e em todo outeiro, levantando, haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior que a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do povo e curar a chaga da sua ferida. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui diante desta palavra, aonde fala, essa palavra ela descreve a promessa de restauração e bênção para o povo de Jerusalém, Sião, que confia no Senhor, que responderá do seu clamor, os guiará. Aleluia. Como mestre, e lhes concederá paz e prosperidade. Com a cura das suas feridas, o estudo desta passagem revela o contraste entre a confiança, verdadeira, segurança a confiança errada em alianças humanas, e a verdadeira segurança encontrada em Deus, que é um Deus de justiça e misericórdia. Então aqui, fala de um povo, o povo de Jerusalém. Eles estavam, ao invés de fazer aliança com o Deus vivo, ele estava fazendo aliança com o Egito, deuses
Aleluia. Então, Deus ele não estava se agradando daquela atitude daquele povo. Nós, né? E hoje essa palavra é para nós, né? Aquele povo estava fazendo aliança com o Egito. O Egito o quê? O Egito simboliza hoje o mundão, as coisas erradas, né? Aquele povo, em vez de confiar no Senhor verdadeiramente, estava confiando em deuses, fazendo aliança com pessoas erradas, né? Com algo que não é de Deus. E quantos de nós hoje, né? Às vezes nós deixamos de fazer uma aliança com Deus, né? Ir do lado certo para ir na contramão da verdade. E Deus ele não se agrada. Ele castiga, né? Ele corrige aquele que ele ama. E quantas vezes a gente está vivendo em apuros, em conflitos na alma, Deus ele promete paz, né? Ele promete paz para o povo. Aqui né, tem os versículos aqui onde ele fala que ele ouve a palavra, né? E ouve o clamor. Mas é daqueles que se volta para ele. Porque quando uma pessoa está voltada para o Senhor, claro que ele vai clamar ao Senhor. Às vezes estamos vivendo dias de guerras, em guerras internas, não uma guerra literalmente falando assim, humanamente falando, mas é uma guerra interna. E quantas vezes não queremos buscar ao Senhor? Né? Eu falo isso, né, que eu tenho prova de mim mesma, eu vivi uma guerra interna, porque eu vivia buscando deuses errados, que tem boca, mas não fala, pés tem, mas não anda, nariz tem, mas não sente cheiro, boca tem, mas não fala. Tem mãos e não apalpa. Eu dormia e acordava buscando deuses errados, buscando paz onde não tinha para me dar. Fazia aliança com o Egito, mas Deus é aquele que vem para restaurar, vem para restituir, né? Quando nós fazemos uma aliança verdadeira com o Senhor, aleluia, Ele restaura as bênçãos sobre nós, aquelas bênçãos que foram retidas. Deus ele faz uma promessa hoje de restauração de bênçãos, de restituição. As bênçãos do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Mas quantas vezes as pessoas estão vivendo falando que tem paz e que está tudo bem, até tem uma condição financeira muito boa, mas não tem paz interna. A paz de Deus, ela vem de dentro. Nós temos que sentir paz, mesmo quando ao nosso redor parece que está tudo errado, mas nós temos paz. Essa é a paz verdadeira, a paz que vem de Deus, né? A promessa de que o povo de Jerusalém não chorará mais, porque o Senhor os ouvirá e responderá ao seu clamor. Aleluia. Deus nos faz essa promessa hoje. Se nós clamarmos ao Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, Ele nos ouve o nosso clamor e nos tira do choro. Aleluia. Um choro muito distinto. Deus será bondoso quando lhes pedirem ajuda. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 19, fala que Deus, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorará mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Ele fala, né? Lá no livro de Jeremias está escrito: clama a mim. Foi a vez que Deus falou para Jeremias: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor. Não clame porque não pode fazer nada por você. Clame a Deus e Ele ouvirá o teu clamor. Aleluia. Quando eu e você nos voltar verdadeiramente para Ele, nos alinhar com a vontade do Senhor, nos posicionar com a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Aleluia.
vamos nos posicionar buscando ao Senhor, Deus verdadeiro, aleluia. O Deus que ouve o nosso clamor, aleluia. Quando um bebê chora, né, é sinal de que ele está cansado ou está sentindo fome, certo? Bem, de acordo com os médicos, diferenças sutis no choro de um recém-nascido também fornecem pistas importantes para outros problemas. Os médicos desenvolveram um programa de computador que mede fatores de choro como tom, aleluia, volume e quão claro é o som do choro para determinar se algo está errado com o sistema nervoso central do bebê. Olharia no profundo do coração deles e lhes responderia com graça. Judá, em vez de consultar a Deus, ignorou seu profeta e buscou ajuda em uma aliança com o Egito. Aleluia, né? Então Judá estava nessa situação. Ao invés de dar crédito para o profeta, né? O profeta estava ali profetizando, falando, e eles não deram ouvidos, eles continuaram fazendo aliança com o Egito. Aleluia. Quantas vezes, né? Todo dia a gente está aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Falando da palavra, falando o que é certo, o que é errado, que não podemos adorar aos deuses. Mas tem pessoas que insistem, não, eu estou bem, está bem assim, né? Mas com Deus não está nada bem. Você com Deus não está nada bem. Se nós, mesmo na ignorância, mesmo sem querer, nós clamar ao Senhor e falar com Ele, Ele vai nos levar para o lado certo. Deus não leva ninguém para o lado errado. Ele abomina. Na palavra dele está escrito que Ele, né, os idólatras não vão herdar o reino de Deus. E quantas vezes nós estamos idolatrando tanta coisa ao invés de adorar ao Senhor, né? E ele diz, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. No entanto, Deus também desejava que eles se voltassem para ele para lhe mostrar seu amor e compaixão. O resgate viria, mas apenas por meio dos clamores por arrependimento e fé. Se o povo de Deus clamasse a ele, o Senhor perdoaria seus pecados e renovaria a força espiritual e a vitalidade deles. Louvado seja Deus. Deus renova mesmo. Renova, eu falo por conhecimento de causa, né? Eu não iria falar aqui de algo que eu não conheço. E mesmo que eu ainda não tivesse tido essa experiência, eu iria falar por fé, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e ainda aquelas que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo, né? Se eu não tivesse vivido isso, eu mesmo assim falaria por fé. Aleluia. Mas eu falo por conhecimento de causa, porque eu já vivi isso. Aleluia. Quantos anos eu vivia, né? Dormia, acordava, né? Fazendo, né? Às vezes eu não posso nem falar, senão é capaz de me tirarem até do ar, né? Se a gente for falar a verdade. Mas eu vivia fazendo aliança com deuses, né? Os deuses que têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam. E eu vivia vazia. Dormia e acordava procurando preencher o vazio que tinha dentro da minha alma. Mas só Deus, ele preenche o vazio do homem, é do tamanho de Deus. Só ele pode preencher. Aleluia. E olha que nessa palavra, a minha vida se encaixa dentro dessa palavra, né? Aonde aqui o Senhor falou, né? E a luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. Eu vivi isso e vivo isso. No dia, né, na noite de 27 de abril de 2003, né, 2003, quando eu levantei a minha mão e fiz uma aliança com o Senhor, no dia seguinte, foi numa segunda-feira, na terça-feira que eu abri a porta da minha casa, né,
Abri a janela, abri as portas, eu vi o sol brilhar diferente. O sol naquele dia brilhava diferente, o sol da Bahia, o sol lá de Salvador, que brilha mesmo, né? O sol quente, aleluia. Ele brilhava diferente para mim, era um brilho diferente, eu senti uma alegria irradiando dentro do meu ser. E essa promessa que Deus tem, né, de o sol da justiça, o sol de Deus é justiça. Esse sol brilhará como a luz do meio-dia, e essa paz tem que vir de dentro, né? Não adianta você querer buscar a paz na festa, na balada, no cigarro, no álcool, em outras pessoas, no dinheiro, no carro, na casa, não vai encontrar. A paz que excede todo entendimento só vem do Pai das luzes, só vem do Senhor Jesus, que é a paz que excede todo entendimento. É o Senhor Jesus que é o príncipe da paz. É a presença de Deus que está dentro de nós para que a gente venha sentir paz. Nós sentimos sim momentos, né, de tristeza, né? Às vezes eu sinto, né, quando eu quero muito algo que eu vou buscando que não dá certo, eu fico triste, porque nós somos seres humanos. Nós sentimos sim tristeza, angústia, medo, insegurança, né? Deus sabe que a gente, né, é limitado, nós somos limitados. Nós somos seres humanos dotados de sentimentos, nós sentimos. Mas esse sentimento ele não pode fazer parte do nosso dia a dia. É diferente de você sentir e de você estar, né? É carregar dentro de você esse sentimento todo dia. Não. Eu sinto, né? Foi ontem que eu senti, anteontem, eu senti uma tristeza por algo, né? Mas foi passageiro. Eu orei ao Senhor, né? Orei pedindo que fosse ao contrário, que o Senhor tirasse aquilo de mim e saiu. Ontem eu já amanheci bem, confiante, né? Porque é passagem. As coisas ruins na nossa vida tem que ser momentânea, é passageiro. O deserto é passagem, né? Deus não deixa os filhos dele diretamente no deserto, sentindo angústia, insegurança, medo, não. Em meio ao deserto ele traz a paz. Às vezes o problema nem solucionou ainda, mas ele nos traz a solução, né? Dentro, ele nos traz um refrigério dentro, né? Em meio ao deserto ele traz a segurança, a paz, para que nós venhamos prosseguir. Ele nos reveste de poder, nos reveste de alegria, de segurança e nós vamos caminhando, né? Às vezes o deserto ainda está ali, mas nós ganhamos força para continuarmos. Louvado seja Deus. Isso aí só quem pode fazer é Deus. Não adianta ter muito dinheiro, ter casa boa, carro bom e não ter paz interior. E essa paz só quem dá é o Senhor. O homem não dá. Quantas pessoas vivem fingindo uma falsa alegria, né? Conversa muito, dá risada, faz os outros rir, e dentro de si está um sepulcro caiado, está uma tristeza, uma angústia, que quando põe a cabeça no travesseiro não dorme o sono do justo. Mas Deus, nesta manhã, está falando, neste momento, né, que você está aí ouvindo esta palavra. Jesus quer te dar esta alegria verdadeira, essa paz que você não tem sentido essa paz. Receba essa paz, busque ao Senhor, faça uma aliança com o Deus vivo. Às vezes você fala, irmã, mas eu já estou na igreja, eu já fiz essa aliança. Será que você fez verdadeiramente? Ou você está indo para a igreja só de fachada? Vai lá só para ouvir o pastor falar? Ou quer ouvir revelação de alguém? Ou você fechou a porta do seu quarto, entrou no seu secreto e vai falar com ele? Intimidade, ter intimidade, ser amigo e amiga de Deus. Ter ele como seu amigo. Confesse tudo para ele, busque essa paz. Fale, Deus quer ouvir tua voz. Às vezes a gente quer ouvir a voz de tantas pessoas e Deus está olhando para nós e falando, eu quero te ouvir, eu quero um conserto da tua parte. Confesse para Deus o teu pecado, o teu erro. Saia do erro. Saia do Egito. Saia de cima do muro.
Com Deus ou é ou não é, ou você é quente ou é frio, porque morno Deus vai vomitar da boca dele. Aleluia! Louvado seja Deus, né? Se o povo de Deus clamasse a ele, o Senhor perdoaria os seus pecados e renovaria a sua força espiritual e a vitalidade deles, tá vendo? Se você buscar o Senhor, eu e você, continuar buscando ao Senhor, você ainda não está buscando, mas você vai buscar, Deus, Ele promete neste dia restaurar as tuas forças espirituais. Aleluia! Isso vale para os que creem em Cristo hoje, quando nossos clamores por arrependimento e confiança alcançam os ouvidos do nosso Pai eterno. Ele os ouve, perdoa-nos e renova nossa alegria e esperança nele. Louvado seja Deus. Porque somos induzidos a nos rebelarmos contra Deus e a buscar ajuda de outros, né? Por quê? Porque nós achamos que é mais fácil buscar ajuda em outras pessoas, ao invés de buscar ajuda em Deus, né? Parece que a coisa vem mais rápido, porque o inimigo joga seta ali na mente, ó, vai demorar, na igreja está demorando, não vai acontecer. Isso já aconteceu comigo, eu dentro da igreja, né? Dentro da casa do Senhor, na presença dele, o inimigo dizer para mim, ó, tá demorando, não vai acontecer. E joga as setinhas na mente, que é para a gente querer buscar refúgio no Egito. Mas só nos damos mal, só mal. Não busque refúgio no Egito, porque nós só vamos nos dar mal. Sujar nosso nome, a nossa reputação, fugir, né? A presença de Deus se afasta e a gente começa a ter o vazio tudo de novo. É um conselho. O arrependimento diante do Senhor lhe traz reconciliação e vida, como traz? Nos traz vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Oremos, querido Deus, perdoa-nos por buscar segurança e proteção longe de ti. Por favor, restaura meu amor e fé em ti. Por favor, Pai, restaura o nosso amor e a nossa fé em ti. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? E que nós venhamos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, né? Nos ajuda, Pai, guardar a tua palavra dentro do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos dê um dia abençoado, uma sexta-feira de vitória, que Deus venha nos trazer um final de semana abençoado na presença dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.